Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 5 de maio de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta sexta-feira nós vamos aí avançando pela nossa maratona bíblica. Hoje vamos falar do 42º documento, o 42º escrito da Bíblia que vamos estudar. Hoje vamos falar de Judas, ou seja, já avançamos e avançamos muito bem na nossa maratona de leitura bíblica. Começamos lá em janeiro do ano passado e já estamos entrando aí quase que 1 ano e 6 meses, né, para ler toda a Bíblia, mas estamos fazendo isso aí pela segunda vez e eu já te convido a continuar nesta maratona porque é importante que você, todos os crentes, todos aqueles que se dizem cristãos, devem meditar e aplicar a palavra de Deus em suas vidas. Vamos então de Judas. Hoje vamos falar do capítulo, aliás, é capítulo único também, como Filemon ontem. E vamos hoje ler os versículos 3 e 4. Interessante que nessa dinâmica de maratona bíblica a gente acaba tendo que passar por escritos que a gente, às vezes, passa tão pouco durante a nossa caminhada na vida, e Judas é um desses livros. Então, deixa eu ler aqui, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiados aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios, transformaram a graça de Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Bom, Judas, o irmão de Jesus, é interessante isso, poucas pessoas sabem que esse Judas aqui é, então, irmão do nosso Senhor. Ele reconhece que gostaria de escrever acerca da salvação, acerca da glória e da graça de Deus. Entretanto, ele se encontra diante da necessidade de defender a fé perante falsos mestres. Ele se vê, então, diante da necessidade de lembrar os crentes de algumas doutrinas básicas na vida dos cristãos. Esses falsos mestres, eles tinham, de acordo com Judas, 3 características principais. Primeiro, esses falsos mestres eram ímpios. O que esses homens faziam? O que estava no bojo aí, no escopo desta impiedade? Provavelmente eles tinham um estilo de vida que era perverso. O estilo de vida deles não condizia com a fé cristã. O estilo de vida deles parecia com qualquer outra coisa, menos com o mestre da palavra de Deus. E nós sabemos, né, atualmente, nós temos líderes que se parecem muito com esses falsos mestres aqui que Judas teve que lidar. Líderes que são, por exemplo, abusivos. Líderes que dão ordens como se fossem chefes, gerentes, que exigem uma espécie de devoção que beira a idolatria, arrogam para si mesmo uma autoridade que a Bíblia não dá. Os líderes, aqueles que ensinam o povo de Deus, devem ser marcados por uma vida piedosa, por uma vida devota a Deus e que especialmente trata com bastante cuidado os filhos que Deus realmente tem para eles, os filhos que Deus salvou, aqueles que Deus morreu para salvar. Então, atualmente nós temos líderes abusivos, orgulhosos, né? E principalmente líderes que são dissolutos, que vivem um estilo de vida que se parece com muita coisa, menos com aqueles que professam a fé em Cristo. Então, assim como na época de Judas, hoje também nós temos o mesmo tipo de liderança, talvez, em meio às nossas igrejas. Então, a primeira lição que fica aqui do ensino de Judas é: quer liderar?
cuide do seu estilo de vida. O seu exemplo vai falar muito mais do que as suas palavras. Aliás, não sei se falará mais do que as suas palavras, mas vai falar tanto quanto suas palavras. Então, uma vida exemplar, uma vida piedosa e devota vai ser tão importante quanto uma vida marcada por uma boa ortodoxia. Conhecer a palavra de Deus é elementar para um líder, mas também um estilo de vida que seja de acordo com aquilo que a palavra diz. Mas também esses líderes ali que Judas escreve para tratar, né, que denuncia o seu documento, eles tinham também transformado a graça de Deus em libertinagem. Possivelmente, esses falsos mestres, eles tinham adotado um discurso de tolerância. O que dá a entender que esses líderes, numa espécie de defesa da tolerância, estavam admitindo que os crentes poderiam levar um estilo de vida que não condizia com a fé cristã. Talvez porque eles também assim o faziam. Então, porque faziam, toleravam também das pessoas. Então, parece que esses líderes, eles tinham ali um discurso que beirava realmente a tolerância, a libertinagem, e esse discurso foi, obviamente, condenado aqui por Judas. E nos dias atuais não é diferente, né? Uma enormidade de princípios são ensinados como suplementar a graça de Deus. Vários princípios são ensinados como maneira de aderir ou de complementar, essa é a melhor palavra, como maneira de complementar a graça. Então, a graça não é suficiente, o que parece para muitos líderes, ainda que eles não admitam isso. Mas eles vão dizer o seguinte: somos salvos pela graça, mas você precisa fazer esforços, como, por exemplo, você precisa entregar vultosas quantias financeiras, ou você precisa fazer esforços espirituais, como, por exemplo, longas orações, longos períodos de jejum. Cuidado com o que você fala, você atrai aquilo que você fala. Eu sei que isso tem sido ensinado, mas isso, lamentavelmente, é um complementar da graça. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O que a palavra ensina é que os crentes são salvos pela graça. E as boas obras da Bíblia devem ser observadas como gratidão à salvação. Os crentes devem sim tomar cuidado com o que falam, mas muito mais relacionado ao seu testemunho do que se aquilo que eles falassem pudesse atrair coisas boas ou coisas ruins para a vida deles. Então os crentes devem tomar cuidado sim com o que falam, mas não que se eles falarem eles vão acrescentar a graça de Deus, ou se alguém falar alguma coisa contra eles vai retirar a graça de Deus. Não, os crentes precisam tomar cuidado com o que falam por causa do seu testemunho, porque agora eles representam um outro Senhor, eles representam um outro Deus. Então, os crentes, eles precisam sim praticar boas obras, mas não para obter o favor de Deus, não para obter a bondade de Deus, mas como gratidão à salvação que Deus propôs em Jesus Cristo. E parece que hoje muitos líderes, muitos pregadores, muitos mestres esqueceram dessa verdade fundamental, basilar da fé cristã. Somos salvos pela graça de Deus e não devemos acrescentar absolutamente nada a essa graça. Tudo o que o crente é chamado a fazer na Bíblia, ele é chamado a fazer por gratidão àquilo que Deus deu para ele, e não para alcançar o favor de Deus. E isso tem trago peso a muitos crentes, tem trago cansaço, apatia, frieza espiritual, porque tudo aquilo que nós colocamos ou tudo aquilo que é exigido de alguém que a Bíblia não exige, isso passa a ser legalismo, passa a ser religiosidade. E muitas vezes aqueles que acusam os outros de religiosidade são os mais religiosos, são aqueles que estão buscando fazer coisas para agradar a Deus, fazer coisas para obter o favor de Deus. E aqui o Judas
o irmão do Senhor está condenando isso e devemos continuar condenando veementemente. Mas não só isso. Esses homens, então, eram ímpios, esses falsos mestres aqui que Judas trata, eram ímpios, eram também, ou haviam transformado a graça de Deus em libertinagem e, em terceiro lugar, negam o Senhor Jesus. E aqui o ensino é claro, né? Quando Judas fala, negaram Jesus Cristo como nosso único soberano Senhor, o que acontecia, né? E isso às vezes confunde alguns irmãos, inclusive João trata disso também na sua carta, quando ele diz, quer conhecer um falso espírito? Pergunte a ele se Jesus veio em carne. E aí, às vezes, né, quando tem algum episódio de endemoniamento, né, a pessoa pergunta isso para um demônio. Irmãos, não é isso que João ou Judas estão ensinando. O que eles estão ensinando é que uma falsa doutrina tem sido disseminada durante toda a história do cristianismo. Uma falsa doutrina que nega ou que Jesus é plenamente divino ou que ele é plenamente humano. Inclusive, uma das maiores heresias que fluíram do cristianismo, o islamismo, ele é baseado numa negação da pessoa de Jesus. Então, negar a pessoa de Jesus é negar completamente a fé, a humanidade e a divindade de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou como homem, existindo eternamente como Deus. Então, esse é o ensino das Escrituras, é um ensino valioso, ou era um ensino valioso para os apóstolos, foi durante toda a história da igreja e continua hoje. É muito comum você ouvir, às vezes até de alguns indivíduos na internet, nas televisões, né, nos programas de televisão, hoje alguns indivíduos mais ligados ali à ala liberal da fé cristã, ou teologia da missão integral, ou teologia da libertação entre os católicos, eles têm povoado as redes de televisão e eles negam a plena divindade e, em alguns casos, negam também a plena humanidade de Jesus, dizendo que Jesus não morreu, que Jesus não ressuscitou, que Jesus não era divino, mas era um profeta, um homem santo, um mestre por excelência. Ainda que Jesus tenha sido tudo isso, mas a Bíblia diz que ele era plenamente divino, ele é plenamente divino e permanecerá assim eternamente, ainda que seja também plenamente humano, tendo o corpo glorificado, passou pela ressurreição. Então, se você ouvir alguém dizendo que Jesus nasça no seu coração ou que ele ressuscite no seu coração, rejeite. Jesus, ele não nasceu no nosso coração e nem ressuscitou no nosso coração. Jesus nasceu em uma manjedoura, nasceu de uma virgem. Jesus passou pelo processo de nascimento, passou pelo processo de morte e ressuscitou, estando hoje assentado à direita de Deus nos céus, aguardando a ordem do Senhor para a sua volta. E é isso que cremos, é isso que a Bíblia ensina, e qualquer negação a essa verdade nega a fé cristã. Foi isso que Judas tratou aqui e é isso que nós devemos também ensinar. Bom, vamos concluir então o nosso devocional de hoje. Moral da história: os falsos mestres sempre existiram no seio da igreja e geraram muito prejuízo à causa de Cristo. Então, eles sempre existiram no período dos apóstolos, existiram na igreja antiga, existiram na igreja medieval, existiram depois no período da reforma e hoje não é diferente. Estão por aí, são ímpios, estilo de vida completamente dissoluto, negam a graça de Deus e negam Jesus Cristo como Senhor. E aí, fico pensando qual é a aplicação final que podemos fazer de tudo isso, que podemos aplicar de tudo isso que acabamos de ouvir. Penso que duas aplicações finais aqui. Primeiro, cuidado com o que você escuta. Então, ter um filtro para escutar o que o mestre está falando, inclusive esse aqui, né? Inclusive você precisa conhecer a palavra de Deus para você filtrar o que o mestre está ensinando ou não. Se o que ele está ensinando está de acordo com a palavra de Deus. Então,
você precisa ligar esse filtro aí para você entender se aquele homem está, ou aquela pessoa que está ensinando, está falando mesmo da parte de Deus ou não. E a segunda aplicação, cuidado com o que você escuta, mas também cuidado com o que você fala. Se você quer ensinar, você precisa conhecer a palavra de Deus. O mestre, ele tem que ter responsabilidade com o que ele ensina. E nós sabemos que podemos ensinar de diversas maneiras, mas o ensino da palavra de Deus, ele precisa de uma preparação para que se faça isso. Tá certo, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero só finalizar o nosso devocional de hoje orando. E como eu sempre gosto de fazer, às sextas e à segunda-feira eu gosto de encerrar o devocional com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Só deixar aqui um aviso muito importante para todos. Amanhã nós temos a nossa conferência Nave da Família. Então, você que já fez a sua inscrição, vai ser uma grande bênção recebê-lo. Se você não fez, infelizmente, as nossas inscrições já estão encerradas. Glória a Deus, lotamos todo o nosso espaço ali com um número grande de pessoas, até mais do que nosso espaço ali comporta. Vamos ter que fazer alguns ajustes para receber todas as pessoas. Então, se você fez essa inscrição, amanhã nos encontramos. Se você não fez, infelizmente, fica para a próxima, mas realmente o Senhor possa abençoar a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.